Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Christian. Vamos continuar o estudo da obra Universalismo Crístico de Roger Bottini Paranhos e Hermes Trismegisto, tá bom? Essa daqui é a parte 7 do livro, né? A gente vai começar no capítulo 9 adiante, tá bom? Os recadinhos de todo vídeo, pra gente já deixar isso já resolvido. Tem playlist no canal organizando por autor e por livro, tá? Se você quiser acompanhar, dá uma conferida no canal, curte, compartilhe, principalmente reflita sobre esse vídeo, tá bom? E assistir esse estudo aqui comigo sobre a obra não invalida de forma alguma a leitura da obra, tá? Faça a leitura original da obra. Se você quiser entender um pouquinho mais por que esse aviso, lá na primeira parte do livro, do vídeo aqui da playlist, tá na parte 1, eu vou discorrer e falar um pouco mais por que esse aviso, tá bom, gente? Aqui vamos adiante. Capítulo 9, rituais. Polêmica aqui, hein? Mas vamos lá. Na palestra, Rafael vai nos explicar que rituais são desnecessários. Músicas e outros métodos para prender a atenção serão obsoletos. Então vamos lá. Por quê precisamos de rituais? Porque lá atrás, a humanidade aqui, extremamente apegada ao material, ela não conseguia, como a gente não consegue até hoje, em 2026, pelo nosso nível evolutivo baixo, a gente não consegue compreender Deus, que é mental, né? Deus não é físico, não tem ninguém com corpo físico que é Deus, não é? Deus está em todos os lugares a todo tempo, todo o universo, criando a todo tempo, amando tudo que ele cria. A gente não consegue compreender isso. Aí no nosso nível evolutivo, o que a gente fez? Lembrando, muito lá atrás, a gente começou a precisar de rituais. Por quê? Porque a gente precisou de uma coisa física que ancorasse a nossa mente. Então eu ia rezar para Deus, eu pedia uma cura, por exemplo. Eu não conseguia acreditar efetivamente que o meu pedido chegava a Deus. Então, para isso, eu precisei do ritual. Então, quando eu ia lá acendia a vela, o ato de acender a vela me fortalecia mentalmente a minha oração ter mais força, né? E potencializar a cura. Lembrando que tudo é mental. Então, você tem a capacidade de se curar mentalmente, né? E aqui agora já vamos chegar no elefante da sala. Umbanda. Umbanda tem muitos rituais. Temos rituais com ervas. Tudo pode ser feito mental. Tudo. Se você acompanhar aqui a playlist do livro Voz de Aruanda, vamos ter um capítulo que vai falar muito sobre rituais. Tá? Recomendo fortemente você acompanhar o estudo da obra ali, que vai se aprofundar ainda mais. Não vou entrar em todo o mérito, porque senão a gente vai ter um vídeo de 200 horas aqui. Assista lá. Mas vou pincelar alguns pontos aqui que é muito importante entender. Então, quando você vai lá em um Exu, em um preto velho, porque, por exemplo, preto velhos e mães velhas são especialistas em ervas. Quando você tem um caboclo, uma cabocla, que são especialistas em ervas, eles utilizam das ervas para fazer rituais de limpeza, de cura. Por quê? Porque a erva vai potencializar o ritual. Por quê? Porque o nosso nível evolutivo, a gente não consegue, às vezes, fazer as coisas tudo mental. Nós precisamos dessas ferramentas para potencializá-las, mas é tudo mental, é muito importante que nós entendamos isso. Então, você vai passar por um tratamento, está com uma cura, você vai passar por um tratamento e um caboclo fala assim, vai ter que tomar 5 banhos de ervas, 5 dias seguidos. Faça, vai te fazer bem, com certeza. Mas entenda que aquilo ali é necessário pelo teu nível evolutivo que não consegue criar a cura mentalmente. Se aquele motivo da tua doença, por exemplo, seja motivo da tua... Aqui é um caso real. Um taxista extremamente grosso, estúpido com todo mundo. Sabe aquelas pessoas grossas? Eu sou grosso mesmo, mas não deixa passar. Prefiro perder a amizade do que perder se é grosseria e tal. Pegou no táxi dele uma mulher que era uma mãe de santo das trevas. Que estava dentro da Umbanda, mas servindo aos negativos. Então fazendo vários rituais negativos. Então ela estava se travestindo da Umbanda, mas trabalhando os negativos, que a Umbanda é luz, a Umbanda é amor. A Umbanda não faz ritual que mata animais, ritual que negativo de atrair amor, atrair dinheiro, fazer mal para os outros. Não é Umbanda, isso é os negativos. E ele trata muito mal ela no táxi.
O que acontece? Ela vai xingar ele e fala assim, tu tá ferrado. E ele, só mais um. E ela começa a fazer rituais negativos. E como ele tá vibrando no mal, porque tá tratando muito mal, e ódio, rancor, o negócio grudou, foi instantâneo. Vai piorando, vai piorando, vai piorando, ele chega e vai numa casa de umbanda sério. Porque é sempre assim, né? Ah, eu sou católico. Ah, não, mas o padre não consegue resolver. Ah, não, então peraí, vou tentar ir talvez no evangélico. O evangélico vai fazer aquela oração, o pastor vai fazer oração. Mas ele... Não, porque você não tá se reformando. O padre pode fazer oração, vai te ajudar, mas no dia seguinte pegou o táxi e xingou 5 clientes, tu voltou a vibrar naquilo ali, afastava o trevoso, tu mesmo chamou, trevoso, vem cá, chega aí, porque eu tô vibrando só coisa ruim, tá chamando ele. Aí não consegue, aí vai e bate na Umbanda. Aí foi numa casa séria, e aí foi tratado por um Exu, e o Exu explicou, falou assim, como é que tu quer que melhorar se tu tá tratando mal as pessoas? Tá vibrando em ódio, em rancor. Cara, tu é uma poça de antimatéria. Tu é uma fonte dos trevosos, tá chamando eles o tempo inteiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu vou afastar esses obsessores. Só que é o seguinte, tu vai durante 30 dias, não pode tratar uma pessoa mal. Se você buscar começar a melhorar os teus atos, tem de ser uma pessoa carinhosa, compreensiva, respeitando que às vezes vai ter um cliente que vai estar mais difícil, tu vai ter que respeitar. Respeitando que às vezes uma pessoa tá com agoniada, que tá atrasada para um compromisso, e ela pode ficar um pouco mais ansiosa e um pouco mais ríspida, você vai respeitar. Então, percebi que o cara tá nervoso, de vez deixa ele quieto, não conversa com ele, deixa ele ali quietinho. Porque às vezes ele é isso. Se você fizer isso, eu desfaço todo o trabalho. Se não, vai continuar. Então vamos fazer nossa reflexão. É o ritual que curou? Não. É o Exu que curou? Também não. O Exu está ajudando, e muito. Mas ele é como se fosse um médico, que ele está te apontando a doença. Ó, a doença é essa, identifiquei a doença. Qual é o remédio? Esse remédio aqui. Mas é tu que tem que tomar o remédio. É tu que tem que se reformar. Entende? O Exu não vai se reformar você. Então, se aquele, não sei como é que terminou a história, tá? Quer dizer, desculpa, lembrei agora. Ou me lembrar. A história terminou que depois desse tempo ele começou obviamente, isso não é da noite pro dia, ele vai começar a se melhorar, tudo. Pode ser que um dia ele seja grosso com o passageiro, aí ele, verdade, não podia ser grosso, ele vai voltando a se melhorar. O que foi acontecendo? Naturalmente vai tendo o descolamento daquele espírito. E aí o Exu vai chegar com facilidade, tirar o trabalho e deu. Mas quem se curou? O taxista. Ele mesmo fez a reforma íntima. Então não foi um ritual que o curou, mas ele se reformando. Entende? Então você vai fazer um banho de ervas. Faça, vai ajudar muito. Mas aí perguntar para o espírito, por exemplo, o que será que está acontecendo? Perguntar para Deus, o que será que está acontecendo que tal coisa me alcançou? Pode ser uma questão kármica. Uma coisa que você fez lá atrás que agora que eclodiu. Entendeu? Pode ser, será que eu estou fazendo mal para alguém? Será que aconteceu alguma coisa? Né? E se realmente existe casos que realmente você precisa de ajuda externa, você não vai conseguir sozinho resolver. Mas aí Deus com certeza vai colocar no teu caminho, como aconteceu naquele taxista. Se ele não estivesse preparado para melhorar, com certeza não chegaria ajuda naquele momento. A ajuda sempre chega no momento que você está pronto para ela. Entende? Meu braço está doendo, mas está doendo muito. Mas eu não quero ir no médico. O médico não chega. Você não quer ir no médico? Agora, cara, a dor está chegando num ponto que às vezes não é porque a dor está forte, mas faz uma coisa, eu não quero mais ficar com a dor. Estou cansado de ficar com a dor. Vou buscar o médico. O médico apareceu. Não é assim para um plano físico? Tô com essa dor aqui no braço. Tá tudo bem, não vou no médico. Não, o médico não apareceu. Agora não sabe uma coisa? Tô cansado dessa dor. Vou no médico. O médico apareceu. É a mesma coisa do espiritual. Então Deus vai colocar no teu caminho alguém que no caso desse caso real do taxista foi uma casa de umbanda. Entende? Mas pode ser um livro, pode ser uma palestra, pode ser um amigo teu que vai te indicar alguma coisa. Fala assim, cara, mas tu tá muito estressado, cara, para de se estressar. Opa, Deus utilizando teu amigo para ser o remédio. Entende? E aí tu vai sentindo teu coração, verdade, eu tinha que me estressar um pouco mais. E aí, tu vai fazer a reforma íntima, vai sair da zona de conforto. Entende? Então o ritual é isso daí. Não é necessário. Tem pessoas que precisam. Tem. O Rafael vai nos explicar, que eu marquei aqui, sobre músicas, por exemplo. Tem pessoas que para se conectar com Deus precisam de uma música. Eu preciso. Isso acontece muito nas casas espíritas, né? Antes da reunião, uma música mais calma, tudo para entrar nessa reflexão. Mas se a gente sabe que tudo é mental, por que tu não busca se acalmar naturalmente? Siddhartha Gautama despertou, sozinho, numa árvore, em meditação.
Ele tinha música? Não. Ele tinha um ritual? Ele tinha que ter um incenso a ser? Não. Ah, mas ele tinha que estar num lugar então com temperatura ambiente controlada de 22 graus? Não. Ele estava numa árvore, no meio da natureza, exposto ao clima, exposto ao passarinho, exposto ao vento. Opa, então isso nos mostra que o despertar é mental. Então, às vezes é necessário. As pessoas às vezes precisam um dia mais nervoso, tudo. Tu vai fazer um trabalho espírita, por exemplo, tu vai precisar daquela música para te acalmar, para, sabe, equalizar as energias, tá tudo certo. Mas não depender dessa muleta. Não depender, eu preciso da música. Existem músicas que, por exemplo, sobem muito a minha frequência. Eu sei, eu já percebi isso. Então, às vezes, quando eu estou em dias difíceis, eu busco escutar essa música, busco cantar essa música. Às vezes, nem que seja mentalmente, que eu sinto que me dá uma força. Mas eu não posso vincular esta música a me conectar a Deus, de forma alguma. Porque como é que vai fazer se eu sair desse planeta e ir para outro planeta? Lá naquele outro planeta, com uma outra humanidade, falando outro idioma, não vai ter aquela música que tanto eleva minha frequência aí? Eu não converso mais com Deus? Não, né? Entende? Não. Então, podemos utilizar? Claro que podemos. Mas entendemos que tudo é mental. E a nossa ligação com Deus não pode de forma alguma depender de rituais. E aqui vamos ter uma outra análise sobre rituais. Todo e qualquer ritual da luz, todo, não envolve morte de nenhum tipo. Então, se você está fazendo um ritual que envolve matar um animal, mata uma galinha, mata um pombo, mata um porco, mata um sei lá o que, não está se conectando a entidades da luz. Nenhum Exu, nenhuma pombagira, nem Deus, nem Jesus, nem Allan Kardec, nem Chico Xavier, nenhum espírito da luz, nem o Criador precisa de morte. Isso é muito importante se entender. Ah, não, mas eu tô com um câncer gravíssimo, eu vou lá, que aquele Exu diz que se eu matar a galinha, eu vou pagar X reais para fazer aquele ritual de matar a galinha, vai me curar. Não faça. Você está se conectando a coisas negativas. Não existe morte que te leve a Deus. Entende? Jesus não matou nada. Inclusive, está lá no Cartas de Cristo, por que Jesus fez o seu ritual de deixo meu corpo, meu sangue. Por que ele fez aquilo? Está lá no Cartas de Cristo. Jesus já sabia que no dia seguinte seria a sua crucificação, né? Ia ser preso para depois ser crucificado. E aí ele estava lá na ceia, a última ceia com os discípulos, e aí ele olha e ele fala assim, meu Deus, eu não vou lembrar aqui agora qual discípulo, tá? Não lembro se era José, se eu não me engano era José. E aí ele vê José conversando com o Tiago, lá com o Pedro e tal, falando sobre o dia que teve, ó, eles tiveram que pintar as portas da casa com sangue, e aí vinham os espíritos de Deus, né, os anjos de Deus, e se tivesse sangue na porta eles não iam fazer nada, se não viesse eles iam lá e matar as crianças e tal. E eles falando aquilo ali com essa valorização do sangue, essa valorização do ritual. E aí Jesus olha e fala assim, meu Deus, eu tô aqui encarnado para ensinar essa humanidade, os apóstolos que estão tão próximos a mim ainda valorizam tanto o ritual, ainda valorizam tanto o sangue, ainda veem a importância do sangue, a importância de rituais. Caramba, como eles estão primitivos. Pera aí, eu preciso criar um ritual para eles, para que eles ancorem a fé deles, porque eles estão no... Sabe o nível de criancinha? Tu fala assim, não, eu vou ensinar matemática. Aí tá, a criancinha ainda tá comendo giz de cera. Nossa, ela tá nesse nível ainda, não aprendeu a matemática. Eu tô aqui ensinando que uma laranja com duas laranjas dá 2, mas a criancinha tá comendo giz de cera, ela não conseguiu entender isso ainda. Então peraí, mas eu preciso ensinar matemática. Ela precisa evoluir. Não posso deixar ela comendo giz de cera a vida inteira. Então faço o quê? Ah, já sei. Aí foi a sacada de Jesus, porque Jesus, né, nosso grande mestre, conseguiu ensinar para aquelas criancinhas a matemática, do jeito que elas ensinavam. Então falou assim, gente, vamos lá. Vou ensinar para vocês um ritual, porque eu vou embora, vocês sabem que eu vou ser preso e crucificado. Os caras, até parece. Tu é Jesus, a hora que chegar mesmo, tu vai chegar e vai destruir todo mundo e vai assumir o
o teu reinado aqui na terra, porque tu veio aqui para fazer o povo israelita assumir sua posição. Uma visão pequena, eu entendia que na verdade ele veio ali para libertar toda a humanidade, não só o povo israelita, né? Mas não vou entrar nesse mérito. Inclusive não vou entrar no mérito de por que Judas traiu Jesus. Se você quiser saber mais, João Valelã, Revelação Cósmica, a gente vai estudar bem esse tema. Mas vamos seguir adiante aqui para não perder o fio da meada. O que Jesus fez? Jesus chegou e falou assim, então vamos fazer um ritual? Vou ensinar para vocês um ritual, já que vocês são tão primitivos e precisam disso. Um ritual. Só que não vai matar ninguém. O meu corpo vai ser o pão. Opa, então não precisa mais matar? Não precisa mais matar. Acabou matar. Vou matar a ovelha para Javé, eu vou matar o porco, eu vou matar frango. Acabou. É o pão. E acabou sangue. Ah, não, mas eu preciso de sangue. Às vezes eu não preciso matar, mas eu vou fazer um furinho, porque do jeito que a humanidade é primitiva, é capaz de cortar um pouco para sair o sangue do animal e deixar o animal vivo. Então vai ficar sofrendo ainda. Não, então acabou o sangue. Agora é o vinho. Por que o vinho? Porque não dava para ele falar Coca-Cola na época. Não dava para falar água potável. Era o que tinha, então, porque é a cor do sangue. Então, sabe, aquela coisa. Ô criança, não aprendeu matemática, né? Não aprendi. Tá, então vamos lá. Em vez de tu comer o giz de cera, vamos pegar um giz de cera com outro e passar no papel. Aí você ainda continua precisando do giz de cera, ainda continua encostando nele, porque tu precisa do material. Tu tem que encostar no giz, mas não vai mais levar pra boca. Não vai mais comer o giz. Aí as criancinhas falam, eu aprendi, ai que legal. Só que o problema é, 2000 anos depois, as criancinhas continuam, não, mas o meu giz de cera é esse daqui. Então, mas é que chega do giz de cera, né? Não, consegui evoluir, teve outro que falou que não precisava do giz de cera. Ah, mas agora eu preciso da caneta. Oh, meu filho, aí nem a caneta. Não, mas aí vem a espiritualidade e ensina, que seria, sei lá, o protestante, ensinou a caneta. Vamos contra a igreja católica, tem muita coisa que está sendo ensinada errado, vamos evoluir, vamos aprender e caímos no protestantismo. Aí vem o espiritismo, que ensina que não precisa da caneta. Que tudo é mental, tudo está no espírito, show. Aí, mas entra na caixinha de qual espírito que eu aceito, qual mensagem que eu aceito. Não pode ter espíritos ortodoxos até hoje não acreditam que existe vida em outros planetas. Por mais que tenha a pluralidade do espírito. Não, mas eu não aceito que existe. Eu não aceito que vai ter essa união. Eu não aceito que um espírito possa vir de Marte, de Sirius, de Júpiter, para vir ensinar aqui. Não aceito não. Meu Deus. Entende? Então, nos atentemos a isso. Não vamos cair nessa armadilha. Entende? De precisar de rituais. Rituais é coisa primitiva, é tudo mental. Vamos explicar bem o beabá. Você pensa, por isso que é o Deus escudo pequenininho. Jesus nos falou, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Só que nós estamos no nível tão primitivo ainda que a gente não conseguiu tomar posse disso, não conseguiu entender isso. Você pensou, você cocria. Tudo que você for criar na realidade, ela vai passar por 3 fases. A primeira, pensar. Desejar. Puxa vida, eu queria uma maneira de transportar as pessoas mais fácil. O cavalo é um animal, ele cansa, ele faz cocô, tem que alimentar, tem que dar água. Como é que eu transporto as pessoas de um jeito melhor? Tem que ter um jeito melhor. Primeiro momento, o desejo. Segundo momento, você vai começar a concretizar. Peraí, eu posso ter uma máquina. Será que se eu fizer uma máquina? Eu vi que tem um trem. O trem é uma máquina a vapor. Será que eu não posso usar uma máquina a vapor menor para carregar talvez 4 pessoas? Comecei a desenvolver o carro, mental. Veio o desejo, comecei a mentalizar aquilo, começar a planejar. Peraí, eu boto a máquina a vapor, qual o tamanho da máquina a vapor? Tem que ser tal tamanho? Não pode ser gigantesca. Como é que liga? Como é que abastece? Mas a máquina a vapor não anda sozinha, tem que botar roda. Que tipo de roda? A roda conecta onde? Você começou a planejar. E aí você começa tendo esse planejamento, concretiza-se aquilo. Claro que, obviamente, sempre Deus vai chancelar, né? Porque imagina se tudo que a gente pensasse, criasse instantaneamente, a humanidade já estava destruída, né? Um monte de gente pensando um monte de tranqueira, inclusindo nós. Tu que está assistindo vídeo como eu, a gente não consegue vibrar no amor 24 horas por dia, todos os dias. Não, gente. Tem momentos que a gente vai se irritar, que a gente vai perder a paciência, que a gente vai pensar em coisas ruins. Então é assim que se cria as coisas. Então a gente não precisa de nada físico. A gente não precisa de rituais físicos. Entende? E isso é pro bem como é pro mal. Mas por que nós precisamos de rituais? Você pensou muito na tua esposa e tu ama ela. Tu se conecta a ela. Pensou nela, se conectou, sentiu o amor, emanou amor para ela. Não precisa de ritual nenhum.
Ah, mas vamos pensar no outro oposto, porque tudo que é do bem, lei hermética, tudo se conecta. Então, a gente está olhando no aspecto positivo. Se a gente for muito, a gente chega no aspecto negativo. Porque tudo se conecta, tudo está circular. Essa pontinha aqui vem pro mal, aqui vem pro bem, mas em um momento elas vão se unir, é um círculo. Tudo está conectado. Então vamos olhar o lado negativo. Você pensou com ódio na pessoa, você mandou ódio para ela. Então quando você vai fazer um ritual de magia negra, o que aquele ritual está fazendo? Ele está potencializando a emissão de energia negra. Tá o teu ódio com o ódio do Pai de Santo, da Mente Santa. Mais a coisa que envolve negativamente a coisa. Sei lá, uma oferenda. Aí mais a morte, que é mais energia pode tirar a energia do animal. Então aquilo se potencializa negativamente porque tem duas pessoas vibrando muito no ódio. E mais a morte do animal, por exemplo. Mas e se for você amando muito aquela pessoa e a mãe dela, por exemplo, amando aquela pessoa, a pessoa está doente. Aí vai você orar com muita fé e muito pedindo a Deus para a cura daquela pessoa, junto com a mãe dela. Então a tua esposa está doente, é a sogra e o marido rezando junto com muita fé. Opa! Não é a mesma coisa? Duas pessoas com muita fé desejando a cura? Obviamente, vai ter um motivo porque aquela doença está acontecendo. Né? Vídeo o exemplo que eu falei do taxista. Então não adianta os dois rezar se o taxista não se reformar. Mas se aquela pessoa tem que passar por aquela doença de alguma forma, será que essa oração com muita fé não vai fazer com que aquela doença se abrevie ou até realmente se cure? Então, era para passar por aquilo ali, já vamos abreviar isso. Por quê? Porque olha isso, tem merecimento. Entende? E aqui só para finalizar essa questão do ritual, eu acho muito importante a gente ver esse dado. Não, tem mais anotações ainda. Tem mais anotações ainda. É a gente entender o conceito de juiz de futebol. Fala, juiz de futebol, que ele está ficando louco? Não. Tem 70 mil pessoas no estádio de futebol. Tem um juiz lá. Se o juiz errar, e ele pode errar, ele não é humano? Ele não pode errar? Pode. Ele não pode apitar corretamente, mas aí ele apitou porque teve uma falta. E tem lá 35 mil pessoas do time contrário que não queriam que tivesse aquela falta. O que vai acontecer? 35 mil pessoas vão olhar para o juiz com ódio. Vão chegar a ele. Vão chegar a família dele. A espiritualidade nos ensina que quando alguém trabalha como juiz de futebol, por exemplo, ela tem que ter uma proteção espiritual. Porque se ela não tiver aquela proteção espiritual, no momento que o juiz está no estádio, imagine 35 mil pessoas te xingando, te odiando, e depois acontece outra coisa, os outros 35 mil também. O que vai acontecer? E mora fora as pessoas que estão em casa ainda. Porque tá em casa vendo o jogo, vai te odiar também. O que vai acontecer? O juiz ia desencarnar ali tamanha energia negativa. E aí vamos pensar, por exemplo, num político, mesma coisa. Vai ter um pronunciamento do presidente. Quem é contrário ao presidente? Imagina milhões de pessoas emanando ódio para aquele cara. Então ele tem essa proteção. Entende? E por que tem que ser? Porque senão a pessoa morre instantâneo. Entende? Então, olha que bizarro. E olha como é que tudo é mental. Você não precisa fazer um ritual. É mental. Entende? Mas vamos adiante aqui, gente. Ó. Então a gente já sabe, né? Sobre que isso tudo vai se tornar obsoleto os rituais no futuro. Porque como é que o universalismo vai ter ritual? Não precisa, é tudo mental. Não vai precisar, não. A gente ainda precisa. Tem pessoas que precisam, mas no futuro não vai precisar mais. Porque é tudo mental. Entende? Eu não preciso de um ritual para me conectar a Deus, né? Então no futuro isso tudo vai ser obsoleto. Tem aqui outra observação, aqui, no futuro, que seria o agora, né? Temos de trabalhar a concentração. Tudo é mental. Por isso, questões materiais que são primitivas devem ser abandonadas. A maneira de se espiritualizar tem de ser adulta, valorizando o estudo, a fé e o racional. Então, tá vendo? É o que a gente está comentando aqui. O futuro, vamos ter rituais? Não, ritual é coisa primitiva. Tem? O que nós vamos fazer? Treinarmos a nossa concentração. Então, quando a gente está se conectando a Deus, então, se a gente se acalmar a nossa mente, a gente se conecta a Deus. E não precisa do ritual para isso. E temos que treinar essa concentração. E olha como é que são as coisas. Hoje, esse estilo de vida, ele nos favorece nos concentrar ou justamente é pensado para destruir a nossa mente? Para que a gente tenha cada vez menor concentração para ler, menor concentração para prestar atenção num vídeo. É esse vídeo de meia hora. Minha vontade, às vezes, de ligar aqui
e já falar 5 capítulos de uma vez. Mas eu penso, pô, como eu vejo um vídeo de 2 horas do canal do Pedro, acho maravilhoso. Falo, meu Deus, que seja assim 20 horas. Mas quantas pessoas que eu conheço que falam assim, um vídeo de meia hora, não vejo. Tem que ser de 10 minutos no máximo. Então você vai ver um podcast de 1 hora. Ah, não vejo. Aí tem que ter o corte. Pô, mas às vezes o corte é tão interessante, você fala assim, eu quero mais conhecimento. Ah, não, não. Tem gente que fala assim, 5 minutinhos, tá bom. Aí vem o TikTok, que é vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio. Você fala assim, cara, mas como é que tu vai aprender? Como é que tu vai se desenvolver? Como é que a concentração? Nosso cérebro se molda. Então se a gente ficar dando esses microestímulos de tanta coisa que nos acelera, como é que a gente vai conseguir acalmar para ler uma folha em branco com palavras, como é um livro? A gente não vai conseguir. Como é que a gente vai se concentrar no nosso trabalho? A gente não vai conseguir. Então olha o perigo, olha como esse mundo está nos empurrando a ter menos concentração. Como é que a gente vai prestar atenção no que a gente está vendo? Desse aprendizado, de qual é? Pode ser na área intelectual, pode ser na área espiritual, principalmente, se a gente não está conseguindo se concentrar. Como é que a gente vai ver alguém? Às vezes eu vejo, cara, pessoas dando palestras, por exemplo, e falando por A mais B. É nítido, cara. Tá completamente entendível, numa didática incrível. Eu vejo isso às vezes no canal do Pedro. Ele está explicando mais pontinho por pontinho, ligando, moendo, desenhando, apontando uma flechinha. Fala assim, não tem dúvida do que ele está ensinando. Aí tu vai no comentário do vídeo, o cara entendendo completamente errado. Só assim, cara, mas não tem. Então cabe nós treinarmos. Não adianta a gente falar assim, ah, não, tá vendo? A espiritualidade vai fazer, mas como é que a espiritualidade vai fazer se eu não vou fazer a minha parte? Vamos lembrar do último pilar. Estudar, sabedoria, aprender. Como é que eu vou aprender uma coisa se eu não tenho concentração, se eu não consigo evoluir? Não posso entregar, ah, não, Jesus vai resolver. Sim, Jesus vai resolver. Mas eu tenho que fazer a minha parte, senão eu sou um que vou ser degradado, estou tendo todas as ferramentas para evoluir agora. Entende? Entende? E aí a gente não pode terceirizar isso daí. Saca? Porque uma armadilha muito frequente nos rituais, e eu vejo isso por pessoas que eu conheço, próximas a mim, que aí elas tiveram acesso aí ter uma conversa fraterna numa casa espírita, ou uma reunião onde você consegue conversar com o médium incorporado, ou numa casa de umbanda que você vai conversar com o médium incorporado, de cair nessa armadilha de terceirizar. Então assim, eu tô com esse problema de saúde, eu vou lá falar com o Exu, que é gíria de Exu. Aí o Exu vai falar, no caso do taxista. Então tá vendo, eu preciso que o Exu me diga o que tem que fazer. Tá, mas eu tenho que fazer eu por mim? Não, eu vou lá conversar com o médico, o espírito vai me ajudar. Aí cai naquela armadilha, tô com problema no trabalho. Pô, será que eu não tenho que mudar minha postura no trabalho? Será que eu não tenho que estudar para pegar um trabalho melhor? Será que eu não tenho que mandar meu currículo para uma empresa melhor e confiar que Deus vai abrir uma porta para mim, melhor do que essa? Ah, não vou fazer isso não. Eu vou lá conversar com o médium, que o médium vai me orientar. Aí a gente fica terceirizando. Entende? Aí o ritual vem para isso. Eu vou fazer um ritual para abrir meus caminhos. O ritual da prosperidade financeira. Mas você está cuidando da tua vida financeira em ordem? Você está tendo, às vezes, um emprego, às vezes está num emprego merda. Tem que sair desse emprego merda e pegar um emprego melhor. Ah, não vou fazer isso não. Porque eu tô acomodado aqui. Não vou sair desse emprego. E aí eu vou fazer o ritual porque o Exu vai abrir meus caminhos. Ele vai, mas tu vai ter que sair do teu emprego. Tem? Então, a gente não terceirizar. E o ritual, ele cai nessa armadilha que eu falo aqui, que vai terceirizar. Nós temos que estudar, temos que ter fé, estudar a fé cientificamente, racionalmente. A gente tem que evoluir intelectualmente também, racionalmente também, espiritualmente também. Principalmente, sem dogma, sem nada disso. Então despertemos e entendemos isso. Ritual é coisa primitiva. Ritual não se precisa. Entende? Nós temos que tomar rédea das nossas vidas e não ficar. O universalismo crístico fica muito bem o pé nisso. Da importância do amor. Lembra do amor? E lembra que se eu não tiver amor, eu não consigo dar amor? E lembra que se amar significa querer evoluir, significa querer sofrimento. Tu não quer. Se você realmente se ama, você não quer sofrer. Entende? E ignorância é uma fonte de sofrimento. Entende? Então vamos abrir mão disso, vamos evoluir disso. Uma coisa que a Rita Von Hunt fala muito sobre o capitalismo, eu concordo 100%, a gente não vai destruir o capitalismo, nós vamos superá-lo. Vamos entender que ele é um sistema econômico falido e vamos fazer um novo sistema econômico, um novo sistema político.
Entendendo que a política do homem, essa política draconiana, retiliana, anticrística, é falida. Nós temos que evoluir essa política para quê? Para a política do Cristo. Qual é a política? Essa política é do amor, de união, de fraternidade. Esse é o caminho. E não ficar trocando figurinha. Porque se eu tirar o imperialismo e botar o capitalismo, é a mesma coisa. Só que em vez de o rei pintar e bordar, agora é o dono do capital. Mas continua numa lógica de explorador, de exploração. De uma minoria vive como se paraíso na terra, no resort, fazendo tudo bem bom, e outra vive sendo chicoteada a vida inteira, e a natureza tratada como lixo, o planeta Terra e Gaia. O planeta é um espírito. É um tipo de ser vivo, espírito. Gaia. Gaia é o espírito do planeta Terra. Como nós estamos tratando a nossa mãe Terra? Com amor? Com retribuição? Retribuindo essa bênção que Gaia nos dá do alimento? Da vida? Hã? É assim que nós tratamos ou não? Entende? Então temos que repensar este mundo. E uma etapa disso é o quê? Se livrar dos rituais. Ritual primitivo, ultrapassado, não precisa. Entende? É mental. É concentração, é foco, é estudo. É estudo. Entende? Ah, eu vou esperar o Cris falar sobre tal vídeo, sobre tal livro. Não, faça a leitura do livro. E se eu nunca falar de tal obra? E aí? Então não pode terceirizar. Ah, não, vou terceirizar que quando o Cris for fazer o estudo da obra, porque eu gosto dos vídeos dele. Eu fico feliz que você goste. Mas você não pode depender que eu vá ler a obra e trazer aqui as minhas reflexões sobre. Porque pode ser que eu tenha um ponto que seja importantíssimo para você e eu não vá abordar. E aí? Ah, não, então eu não vou evoluir porque não falar tal tema. Não, tome rédeas na tua vida. Tem? Agora a Michele, no canal Espiritualidade de Pedro Augusto, começou, no momento que eu estou gravando esse vídeo, janeiro de 26, ela começou a fazer o estudo do livro de Urântia. Eu ainda não fiz a leitura do livro de Urântia. Não está no meu radar de leitura, mas eu estou acompanhando no canal dela, no canal do Pedro, do EPA. Entende? Então eu não posso deixar assim, não, então eu vou esperar para estudar livro do Urântia só quando a Michele for fazer. E se ela demorar 10 anos para publicar? E se ela não falou de tal tema? Então ela publicou o primeiro vídeo do livro do Urântia, de introdução, agora o primeiro da aula mesmo, 3 horas e meia de vídeo. Tu pensa assim, 3 horas e meia ela varreu com certeza o capítulo 1 inteiro. Não, eu tenho certeza que não, eu não vi ainda, tá? Eu quero acompanhar, eu tô um pouquinho atrasado, quero acompanhar, quero sentar para estudar realmente com seriedade, não é dar um play e for lavar a louça, que às vezes tu nem prestou atenção, ou dar um play no dia que tá fazendo uma caminhada que tua mente às vezes voou. É quando focado mesmo para estudar. Por quê? Porque eu vou estudar através dela, mas sei que ela não vai trazer todo o conhecimento. Por mais evoluída que a Michele seja, por mais bem intencionada que ela seja, por mais que ela esteja assim assessorada pela luz, num trabalho da luz. Mas é impossível. Então eu tenho que tomar rédea. Eu quero realmente estudar o livro durante na profundidade. Então eu vou pegar o livro para ler. E vou saber que se eu fizer a leitura hoje, eu não vou compreender 100% dele. Pode ser daqui a 2 anos que eu pegar, eu vou aprender mais. Então você está vendo o meu vídeo aqui por mim. Qualquer livro que você está estudando aqui pelo meu canal. Eu também, por mais que eu esteja bem intencionado, eu não vou conseguir trazer 100% do vídeo, do livro, é impossível. Então pegue o livro para ler. E fala assim, legal, entendi, que bacana. Gostei das reflexões que eu li ali da Michele. Gostei das reflexões. Mas eu sei que tem mais. Então eu tenho tempo, eu vou fazer a leitura original da obra. E não vou ficar só preso no livro do Urântia. Não, então, que mais? Eu quero ler mais. Eu já comentei aqui de uma autora que eu quero trazer muito para cá. Finalizando esse livro de Oval Elan, provavelmente eu quero ler um livro dela novo. Ela até lançou agora o livro novo da Sandra Carneiro, uma autora sensacional, junto com o Espírito Lúcius. Mas eu não posso esperar que alguém faça uma resenha do livro, ou uma observações, ou um estudo da obra. Não, eu vou pegar eu mesmo e ler a obra. Para quê? Para ter a rédea disso. Entende? Então quando a gente abandona o ritual, olha como é que são as coisas. Não é só uma coisa, vou abandonar o ritual, uma coisa isolada, fechada. Não. É uma nova maneira de a gente enxergar isso e de falar assim, não preciso disso. Por quê? Porque agora, como eu marquei aqui na minha observação, é estudar a espiritualidade como adulto, não mais como criança. Eu não preciso mais de alguém pegando na minha mão. Eu preciso sim de um professor, óbvio. Mas esse professor vai guiar o meu estudo. Eu não vou precisar ficar dependendo do professor. Posso ir no banheiro? O professor, posso, sabe, como se fosse criancinha na creche? Não. E ter esse professor como um guia. Então nós temos
que ter Jesus como um guia. E vendo toda essa evolução que nós estamos aprendendo. Do pilar do universalismo crístico, da revelação cósmica, e não se fechar, não é assim, beleza, aprendi revelação cósmica e fechou. Não, temos muito mais para aprender ainda. É o mais novo que nós temos? Sim, é o mais novo que nós temos de conhecimento. Mas tem muito mais no universo e temos que estar aberto a aprender cada vez mais. Por isso o último pilar do universalismo crístico. Entende? Por isso entender que jogar ritual fora não é só, então beleza, então eu não faço mais ritual. Eu vou ser católico, mas não vou comungar. Tu pode comungar, mas entender que aquilo ali é um ritual primitivo, que não é aquilo ali que vai te aproximar de Deus. E sim você viver os ensinamentos que Jesus ensinou. Você pode ser um católico, e com certeza tem católicos que dão um banho em espíritas, que dão um banho em pessoas que estão estudando a revelação cósmica, essa visão cósmica de mundo. Por quê? Porque eles estão efetivamente vivendo o Evangelho de Jesus. E não sendo católico só ficando preso em rituais da Igreja Católica. Aí não adianta. Se eu ler todos os livros de Jean Valjean e não colocar em prática na minha vida, não adianta. Se eu deixar de fazer um ritual, mas continuar ficando preso a um pensamento primitivo, não adianta. Não, mas eu não faço mais ritual, eu não comungo mais na Igreja Católica. Mas continuo tendo preconceito, continuo achando que a minha religião é certa e a do outro é errado, continuo brigando por política, tratando os outros mal, continuo vibrando na ganância, continuo traindo a minha mulher, continuo xingando os outros no trânsito. De nada adiantou eu abandonar o ritual. Nada adiantou. Agora, quando eu efetivamente me reformo, aí show de bola. Aí eu ganho um 10 com estrelinha, porque eu abandonei os rituais. Por quê? Porque eu estou evoluindo espiritualmente. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que toda a espiritualidade maior, fazendo esse trabalho tão lindo de... Quando é escrito o livro 318, hoje com certeza esse número já é maior, porque a gente sabe que tem novos espíritos mais evoluídos encarnando, aí a gente vê, a geração Z não quer trabalhar. Não quer trabalhar? Ou eles não querem trabalhar nesse emprego bosta, mal remunerado, difícil? Então significa que nós vamos ter que repensar o mercado de trabalho, repensar o mundo que nós estamos vivendo. Entende? Colocar a máquina para fazer a coisa da máquina e o humano para fazer a coisa de humano. Entende? Então jogando esse mundo fora. Tem uma nova gente vindo. A gente vai estudar um capítulo aqui sobre as crianças indigo. Eita, quem que são essas crianças? Entende? Então é isso daí, gente. Jogando fora valores velhos e vivendo novo. Entende? É isso que vai ser a transformação. Entende? De nada adianta eu ir lá na casa de Umbanda e não fazer mais o ritual, por exemplo. Se eu não estiver realmente aprendendo o que o caboclo tem a ensinar no dia da palestra. Entende? O que eles estão para ensinar? Entende? Não, mas minha casa de Umbanda só tem atendimentos e rituais. Mas aí como é que tu vai evoluir? Como é que tu vai evoluir? Vamos pensar aqui. Só para finalizar aqui a reflexão. Sei que já estouramos 30 minutos, me desculpem. Mas vamos fazer a reflexão aqui. Pedro fala isso com maestria. Jesus veio aqui. Jesus fez alguns rituais, alguns milagres, porque a humanidade primitiva precisa ver para crer, né? Até o próprio Jesus falou, bem-aventurado quem vê, quem crê sem ver. Porque eu tô aqui fazendo esse vídeo, eu não tô vendo nenhum espírito, mas eu tenho certeza que tem espíritos aqui comigo. Eu não tenho dúvida disso. E aí? Jesus fez milagres para... Tá vendo, gente? Humanidade bem primitiva. Vocês estão vendo? Eu curei o cego, curei o paralítico, fiz a comida se multiplicar, tá tudo certo. E aí? Vamos acreditar no que eu tô falando agora? Não, eu quero ver mais milagres. A humanidade presa na coisa física ainda. Presa nesse tipo de coisa. Mas vamos pensar. Qual foi a principal missão de Jesus aqui? E aqui eu estou pegando direto do nosso mestre maior, para a gente não ter dúvida, mas é que pode ser que esse cara teve tal missão. Qual foi a principal missão de Jesus aqui? Não foi falando? Não foi ensinando? A principal missão de Jesus aqui não foi nenhum ritual. Foi justamente ensinar. Então olha como é que é importante para nós darmos esse salto evolutivo, que aprendendo o que está sendo ensinado para nós. E o universalismo vai neste caminho da gente aprender o que está sendo ensinado. Ele não está ensinando coisas materiais de rituais. Não está ensinando coisas que é para tu ficar preso nas pessoas. Assim, não, tem que fazer a caixinha. Jesus em momento algum trouxe o cristianismo. Ele não trouxe a igreja católica, ele não trouxe a igreja protestante, ele não trouxe a igreja da igreja batista, do excelente, que eu gosto muito, do pastor René Kivitz. Ele não trouxe a igreja católica do excelente, também trabalhador da luz,
do... do... Meu Deus, me deu um branco agora. Nossa Senhora! Do padre Júlio Lancelotti. Ele não veio trazer isso. Ele veio trazer o ensinamento para nós, para nos libertar, para nos despertar. Tem... Allan Kardec, quando ele veio trazer o espiritismo, ele não veio trazer a religião espírita. Isso no Muito Além do Horizonte. A gente vai, se você assistir comigo o estudo da obra, a gente vai refletir um pouco mais. Eu vou trazer só aqui pontual. Ele não veio trazer o espiritismo como religião. Ele veio trazer o espiritismo como espírito consolador para despertar a sua humanidade e preparar para o novo que estava vindo. Porque a gente sabe que vamos ter a reintegração cósmica. Só que Kardec, frente a tudo que estava acontecendo, o que ele se viu obrigado a fazer? Pela primitividade da humanidade. Muitas pessoas estavam se erguendo contra ele e ele falou, cara, eu não vou conseguir fazer minha obra. Eu não vou conseguir publicar meu livro. E aí tudo que eu vou fazer vai se sumir. Então a espiritualidade maior intuiu e ele se viu obrigado a criar uma religião que foi o espiritismo, para botar nesta caixinha. Opa, e tinha muitos seguidores do espiritismo. Aí os católicos e protestantes que vieram louco para cima de acabar com o espiritismo, falando que era coisa do diabo, não sei o quê, falaram, opa, peraí, mas agora tem uma reunião com 1000 pessoas. Então, nossa, então tá ficando forte isso. Eu não posso ir lá e apedrejar e tacar fogo na casa espírita, porque tem 1000 pessoas. Opa! Então aí a gráfica que não queria editar, porque ninguém vai comprar esse livro. Nossa, mas tem 1000 pessoas. Então vou vender, vou lucrar. Vou lucrar, então eu publico o livro, então eu edito, eu imprimo o livro, né? Então olha a importância da gente dar este passo de aprender a ser adulto. E dentre vários aprendizados, um deles é se livrar dos rituais. Um deles é se livrar das religiões, porque no futuro não terá religiões. Por quê? Porque a religião vai engessar. Que a gente tem que se libertar para tratar todo mundo com amor e carinho e aprender mais. Entendeu? Eu não posso estar fechado na minha caixinha se no universo tem tanto a se aprender, tanto a se evoluir, né? Mas é isso daí, gente. Eu falei no vídeo anterior que esse vídeo seria polêmico. E de fato é um tema ainda muito polêmico, infelizmente, porque na verdade não é infelizmente por ser polêmico. É polêmico pela essa humanidade aqui que ainda precisa evoluir tanto que não tem maturidade para lidar com o tema de falar a verdade. Pô, faz sentido, né? Não precisava disso, né? Não precisa. Mas não, aí se gera-se isso, né? Mas eu não imaginei que ia dar tanto. Já deu 40 minutos de vídeo. Só vamos estudar o capítulo 9 nesse vídeo. Não vamos conseguir seguir adiante. Vamos seguir adiante no próximo vídeo. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo, que acompanhou esse estudo da obra comigo. Que faça reflexão, pense sobre isso. Pense, leva o teu coração e veja se faz sentido. Antes de ficar bravo, nervoso, pensa, faz sentido o que está sendo ensinado para nós? O que Roger Bottini Sparren nos ensina através de Hermes Trismegisto? É necessário em 2026? Ou não sei em que ano que está vendo esse vídeo. É necessário ritual? É importante? Precisa-se disso? Pô, eu vou estudar lá como é que funciona a física quântica. Como é que funciona a mentalização? O que é o mental? Eu vou estudar lá as 13 leis herméticas do Carl Byron. Entende? As 7 leis herméticas do Carl Byron. Entende? E ver que tá tudo é mental. Se tudo é mental, faz sentido, eu preciso. Entende? Faça essa reflexão, leva o teu coração. Tá em dúvida? Faz o seguinte. Para, reflita, faz uma oração, pede a ajuda de Deus. Pede ajuda, com certeza tem um espírito da luz ao teu lado, porque com certeza tem, que é o teu mentor. Que mas é um anjo da guarda. Pode ser também, às vezes o teu mentor não é um anjo da guarda, então tu vai ter 2. Pede ajuda, pede orientação, reflita. Pense, isso é muito importante. Pense. Tá bom? E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.